Oi, que bom estar aqui com você no nosso estudo da semana da série Aliviando a Bagagem. A gente está no estudo 5, Keep Calm e Sem Pânico. Você sabe, quando a gente quer voar, a gente precisa ter pouca bagagem ou pelo menos uma bagagem ajustada ao tipo de voo que a gente vai fazer. Então, por isso, nós precisamos ajustar o que você está carregando, o que você está levando na sua jornada, porque eu tenho certeza que Deus quer te levar para voos muito altos. E o texto de hoje está lá em Hebreus 12, os versos 1 e 2, que diz assim: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita de Deus no trono. Todos nós passamos por momentos de vida que nos trazem medo, preocupações, são perigos, são incertezas, são provações. Talvez você esteja passando por alguma delas nesse momento. É inevitável, né? Nós temos as questões de violência, preocupação com desemprego, a inflação que não para de acontecer, os preços subindo, mortes. O que hoje está afligindo o teu coração? Qual é o seu medo? Qual é o seu pânico? Pânico é aquela situação que nos assusta, que nos assombra, às vezes sem mesmo um motivo muito aparente. Todos nós temos pensamentos que inquietam a nossa alma, mas o que nós precisamos é não permitir que isso se torne um pânico, que isso se estabeleça no nosso coração. E Deus está nos trazendo nesse estudo hoje para a gente aliviar a nossa bagagem do pânico e sentir essa paz que só Ele pode nos trazer. Sabe, quando a gente está vivendo uma situação de medo, de pânico, o campo de batalha é a nossa mente. Então nós precisamos correr para o nosso modelo que é Jesus, não é? Jesus, ele... em toda a Bíblia, quando a gente vê a história dele, ele estava passando por várias situações. Teve situações em que Jesus fez festa, ele sorriu, ele conversou com os amigos, mas ele também passou por muitas situações de dor, de aflição, de solidão. Ele ficou bravo, ele ficou indignado, mas nunca Jesus entrou em pânico. Ele tinha uma paz do espírito tão grande e ele conseguia viver firme e constante, até mesmo quando ele estava suando gotas de sangue. Então a gente olha para Jesus, ele é o nosso modelo. E Jesus, ele não ocultou essa face de nós, ele nos mostrou, porque ele disse, olha, é possível, né? Na Bíblia diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus nos falou. Então nós podemos olhar para ele e procurar o conforto onde de fato nós encontramos, que é em Jesus. Nenhuma situação ou circunstância ao nosso redor vai trazer a paz que nós precisamos, mas simplesmente ele. Sabe essa expressão keep calm? Você lembra que há um tempo atrás a gente usava muito isso, né? Keep calm, toma café. Keep calm, vem para o nosso GDC, não é? Keep calm, faz isso ou aquilo. Essa foi uma expressão do governo britânico, criado depois no período da pós-guerra, né? Para que as pessoas tivessem um pouco mais de calma. E no Brasil a gente adotou isso. Então, pensando aí, né, nesse keep calm, fique calmo. O que a gente pode pensar para o nosso coração? Nós vamos meditar em algumas maneiras para vencer o pânico. Então, keep calm e primeiro, desenrole sua vida e deixe todo o pecado de lado. No verso que a gente leu, diz na primeira parte assim, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Eu acho tão interessante porque não diz aqui livre-se de tudo. É livre-se daquilo que te atrapalha e daquilo que é pecado. São aqueles pesos que não fazem sentido, são as bagagens que a gente carrega e que nós não precisamos. O pecado traz muitas consequências. E uma das consequências é a falta de sensibilidade que nós temos para ouvir o Espírito Santo. Por quê? O pecado é aquele barulho muito grande na sua vida que te faz ficar com os ouvidos assim fechados. Às vezes dá aquele abafo e você não consegue ouvir o que o Espírito Santo está falando. E nas situações de medo, de pânico, dessas incertezas e instabilidades da vida, acaba acontecendo muitas vezes isso. E por isso que nós precisamos filtrar os nossos pensamentos,
através de Jesus e dizer: Jesus, tira aqui todo o pecado que está me atrapalhando. Numa situação, é bem diferente passar por uma situação de instabilidade no pecado ou passar por uma situação de instabilidade pertinho de Jesus. Quando a gente está passando pela tribulação, mas ouvindo a voz do Espírito Santo, a gente sabe para onde a gente está indo. E aquilo nos dá esperança. Quando a gente está no meio de uma situação muito difícil e a gente está deixando de se levar pelo pecado, pelas vozes do mundo, por aquilo que Satanás está dizendo, a gente não vê um destino, um final. Então, faça isso. Permita que o Espírito Santo sopre para você aquilo que ele tem a dizer sobre a sua situação, apesar da circunstância, e feche seus ouvidos para aquilo que o diabo falar. Se desenrole, se desfaça de todo o pecado, de tudo aquilo que te atrapalhar no caminho. Segundo lugar, keep calm e dê hoje o primeiro passo para uma vida com Cristo. Ele continua o versículo dizendo: e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. É bem interessante, né? Não importa muito como a gente começa a corrida, mas sim como a gente termina. Já viu uma largada de uma corrida? Geralmente aquele monte de gente correndo, começa todo mundo junto, se dando cotovelado, um atrapalhando o outro, né? Porque todo mundo se lança junto no caminho e às vezes é um pouco confuso. E quem sabe na sua vida você olha para seu início de caminhada com Deus, aquilo que começou a acontecer e parece que ainda está meio barulhento, ou você está olhando para trás o seu passado e lembrando de como foi até aqui. Mas olha só, o importante é você caminhar com Jesus e perseverar nele, porque ele vai te dando caminho. E nesse desenrolar e nessa corrida, você, embora possa ter tido um início bem conturbado, o seu final, a sua chegada, né, na linha, você cruzar a linha de chegada ali, vai ser muito feliz com Jesus. Então, persevere, mas dê os seus passos na sua vida com Cristo. Não deixe o medo, não deixe o pânico te paralisar. É uma decisão diária de permanecermos perseverantes na nossa corrida. Amém? E em terceiro lugar, keep calm e creia que Jesus morreu e ressuscitou por você. No verso 2, na parte B, diz assim: ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Por vezes, no meio da dificuldade que a gente está passando, a gente fica assim: puxa, eu vou tentar lidar com essa situação aqui. Não, eu vou vestir minha capa, eu vou ficar durona agora e eu vou conseguir vencer. Mas a grande verdade é que a gente não vai conseguir. Nós não somos capazes de lutar as nossas batalhas sozinhos e vencer na nossa força. Nós precisamos de Jesus. Nós temos um Deus que passou por todas as dificuldades. Então, quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vemos que ele suportou tanto. Ele suportou até mesmo a morte de cruz para dizer: ei, eu sei o que você está passando. Conta comigo e eu vou te ajudar nessa situação. Então, Jesus é quem vai te capacitar para vencer por tudo isso. Sabe o que aconteceu na cruz? Na cruz existe uma troca. Jesus, ele assumiu o nosso pecado, a nossa dor, a nossa dificuldade, a nossa circunstância de morte, de vale de sombra da morte. E ele assume tudo isso para ele. Nessa aliança, ele diz: olha, toma aqui o que é meu, toma aqui a minha paz, a minha plenitude de vida, toma aqui tudo que eu tenho para você, vamos fazer essa troca. E como é maravilhoso isso, nós podemos vencer por causa da morte e ressurreição de Jesus. Jesus, ele se importa com a sua dificuldade, com a sua dor e com aquilo que está afligindo seu coração, aquilo que está sendo um pânico no seu interior. Então hoje eu queria te convidar a, diante de uma situação contrária, dolorosa, difícil, keep calm e entrega tudo para Jesus. Talvez você pense assim: eu estou sofrendo, eu estou com uma dor, mas a outra pessoa está passando por tão pior. Mas não se compare, porque Jesus, ele olha para você. Ele sabe aquilo que você está passando e ele se importa com tudo isso. Jesus, ele é aquele que sobe no barco. Jesus é aquele que acalma a tempestade. Jesus é aquele que te ensina a descansar em pastos verdejantes. Então,
deixe que Ele chegue bem perto e te ajude nessa caminhada. Para a gente refletir aqui, quais são os momentos que você sente que mais precisa de controle para não entrar em pânico? Pense sobre isso. Quais são os momentos? Os momentos do meu dia, do meu ano, os momentos de situações interiores que acontecem, aonde eu preciso controlar. E aí, para aplicar, identifique qual é a área que você está entrando em pânico e ore todos os dias por isso. O poder de Jesus é tão grande, a oração ela realmente resolve. Busque na palavra textos que possam trazer paz ao seu coração e ore especificamente sobre essa área que está te deixando em pânico. E juntos, essa semana, nós vamos orar para que a gente consiga lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, assim como Jesus lidou, tendo a certeza e a confiança de que o Pai está sempre presente. Quero deixar ainda para você a indicação de um livro, para você começar a ler o quanto antes. Eu li esse livro, é maravilhoso, chama Esmagado, do T.D. Jakes. Nós temos na nossa Inspire Bookstore, então você pode adquirir esse livro e começar a ler para entender como que a sua aflição também pode ser uma bênção e como Deus está trazendo o melhor na sua vida, mesmo passando por situações difíceis. Tudo depende da maneira como a gente vai encarar e para quem a gente entrega a nossa dificuldade. Esse foi o nosso estudo do GDC. Que você tenha uma semana super abençoada. E lembrando, se você ainda não tem um grupo, o que você está fazendo aí? A gente quer você bem perto. Acesse aí o nosso link e faça parte do nosso GDC também. Deus te abençoe.